Paz do Senhor, amém? Boa noite. É uma alegria enorme estar aqui nessa noite para ministrar a palavra, compartilhar com os irmãos aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Já fomos aqui abençoados pelo Ministério de Louvor, como sempre. Deus continue usando, abençoando. Mas eu acredito que Deus ainda tem algo para falar conosco, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Vou pregar um texto muito conhecido, provavelmente nada novo, não tenho a intenção de trazer nada novo, mas eu creio que a palavra de Deus ela se renova a cada manhã e ela tem sempre algo a falar conosco. Gênesis capítulo 41. Amém? Verso de número 1, nós vamos ler até o 8. Gênesis, capítulo de número 41, até o 8. Diz assim: E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. E eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam no rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui é a Tua palavra, Senhor. E eu sei que a Sua palavra por si só ela é poderosa, Deus, para trazer libertação, cura, transformação e salvação. Mas eu peço que nessa noite, Espírito Santo, seja comigo. Me ajuda, Senhor, naquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração. Me ajuda, Senhor, a ser fiel àquilo que o Senhor falou comigo, Pai. E eu quero profetizar que nessa noite seja uma noite de renovo, que esperanças sejam renovadas, Pai. Que a certeza de que a Tua promessa não morre na nossa vida, Senhor, desde que estejamos na nossa posição, independente das circunstâncias que possamos enfrentar. O Senhor continua sendo fiel para cumprir. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito conhecido, como eu disse. Quem nunca ouviu falar da história de José? José o sonhador. José é aquele que tem uma das histórias mais lindas da Bíblia, para o meu ver. Mas eu costumo dizer que a história de José é tão linda porque nós conhecemos o início, o meio e o fim. No entanto, é uma história muito difícil se nós pararmos para analisar, para ser vivida. Porque foi um dos homens da Bíblia que foi mais injustiçado nas suas lutas, nas suas adversidades. Mas eu quero dizer para você nessa noite, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, é que as promessas de Deus, elas não morrem. E Deus sempre vai velar por cumprir a sua palavra. Deus é fiel e Ele não volta atrás nas suas promessas. A menos, é claro, que eu sempre costumo dizer, e eu aprendi ao longo da caminhada, Deus libera a promessa, mas a minha posição diante da promessa que Deus faz a mim faz toda a diferença para o cumprimento dela. Não adianta Deus me fazer uma promessa, eu virar as costas e começar a viver minha vida do meu jeito. O que eu quero dizer é que, se eu permanecer no lugar da minha posição, as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. E José é um menino, é um homem que recebeu um sonho profético muito jovem. Ele era ainda muito imaturo, muito despreparado. E esse sonho que José recebe, ele começa a gerar um problema dentro da sua própria casa. Eu vou resumir rápido, porque acredito que grande maioria da igreja, ou se não todos, conhece a história de José. José era filho de Jacó, com Raquel. E Jacó tinha outros 11 filhos mais velhos.
Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 37 que Jacó nutria por José um amor diferenciado em relação aos demais filhos. E diz o texto que José, certa vez, recebe uma túnica do seu pai. Os seus irmãos, que sabiam que o amor do pai por ele era um amor diferenciado, nutriam por José um sentimento de rejeição, de ciúmes. E José, como eu disse, era muito jovem e recebe um sonho de Deus. Ele sonha. E ele vai declarar esse sonho aos seus irmãos. Olha, ele vai dizer, nós estávamos no campo. E nós estávamos atando os molhos, que eram feixes de trigo. E o meu molho fica em pé e os molhos de vocês se inclinam perante o meu. José, passa um tempo, José sonha de novo. E vai dizer novamente aos seus irmãos, seu pai, olha, eu tive outro sonho. E nesse segundo sonho, o sol, a estrela, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinam perante mim. Jacó repreende José. Mas a palavra de Deus vai dizer que Jacó guardou aquilo no coração. Seus irmãos, por sua vez, obviamente, só fizeram crescer dentro deles aquele sentimento de rejeição e ciúme por José. E eu quero liberar uma chave para você nessa noite que o Espírito Santo falou no meu coração. Nem todos vão estar preparados para ouvir o sonho que Deus tem dado a você. O teu sonho e o meu sonho, ele é do nosso tamanho. Entenda o que eu quero dizer, mas como assim, pastora? O meu sonho é do meu tamanho, o seu sonho é do seu tamanho. Eu vou explicar. Talvez se eu chegar para alguém aqui e falar, olha, eu tenho esse sonho aqui. Alguns vão me dizer, mas você podia ter sonhado mais alto? Isso aí é fácil para a gente, para conseguir. Que sonho michuruco, desculpa o termo. E em contrapartida, se talvez eu chegar para outro e disser, esse é o meu sonho. Alguém vai olhar e vai dizer, mas que sonho gigante, isso é inalcançável. Você podia ter escolhido algo menor, você nunca vai alcançar isso. Entenda, porque o que Deus dá para mim e para você é do nosso tamanho. Não tente fazer pessoas entenderem aquilo que Deus tem com você. Por isso que às vezes a gente não pode abrir tudo que Deus nos dá para pessoas no momento indevido, porque nem todos sonham conosco. Embora Jacó entendeu que aquilo não era um sonho natural, aquele sonho era um sonho profético. Porque, querido, eu vou falar para você, entre o sonho e a realização dele, há um caminho a ser percorrido. Há um processo a ser vivido. Há um treinamento a ser cumprido. O problema é que a gente recebe promessas de Deus, sonhos de Deus para a nossa vida, e a gente acredita que no estalar de dedos aquilo vai acontecer. Eu quero dizer que se o Senhor mostrasse para nós o processo para chegar àquilo que Ele quer nos levar, talvez muitos de nós desistiríamos logo no início. E José vai ser, por conta disso, ele é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito. No Egito ele é vendido mais uma vez como escravo para a casa de Potifar, que era um capitão da guarda de Faraó. José vai trabalhar na casa de Potifar com excelência, a ponto de dizer, a palavra dizer, que José era homem próspero enquanto ainda servia seu senhor. Ou seja, José era escravo, mas ele carregava dentro de si a prosperidade. E recebe o que eu vou te falar, o cenário que você está vivendo, a condição que você está vivendo não determina quem você é. Talvez o momento que você está vivendo é um momento totalmente adverso. Mas isso não pode mudar quem você é. Não pode mudar quem Deus te tem chamado para ser. E no texto que nós lemos, vai falar que Faraó teve um sonho. Porque José estava lá na casa de Potifar, foi bem sucedido. Mas a mulher de Potifar arruma uma trama ali, uma situação que leva José a ser julgado ali como tivesse assediado ela. Injustamente ele não fez. E mais uma vez José é encarcerado, é jogado numa cova, numa prisão. Dentro da prisão, José vai interpretar 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. E um dos sonhos dizia
que o padeiro seria morto dentro de 3 dias. O copeiro seria restituído dentro de 3 dias. E assim aconteceu. E a gente chega no capítulo 41 que nós lemos. Diz que Faraó teve 2 sonhos. Do verso 1 ao 7. No primeiro sonho, o faraó diz que ele sonhou que 7 vacas gordas, bonitas, eram devoradas por 7 vacas magras que vinham após elas. Faraó dorme e sonha novamente. 7 espigas cheias eram devoradas por 7 espigas queimadas e secas que vinham após ela. Essa situação, esse sonho perturba Faraó. Faraó chama todos os adivinhadores do Egito, mas ninguém pôde interpretar. O copeiro que eu falei que foi restituído do cargo diante de uma revelação dada por Deus a José, vai se lembrar de José. Vai contar a história: olha, Faraó, enquanto eu estive preso, havia um homem lá no cárcere. E esse homem, nós tivemos um sonho e ele revelou, ele trouxe revelação e interpretação para o nosso sonho. E aconteceu exatamente como ele havia dito. Entenda o que eu vou te falar. O sonho de Faraó fazia parte do propósito de Deus para cumprir um plano na vida de José. E eu vou liberar algo para a sua vida. Talvez você está vivendo um tempo onde você recebeu promessas de Deus, mas a sua situação é totalmente contraditória àquilo que Deus te prometeu. E eu vou liberar algo para você porque Deus falou no meu coração. Deus vai começar a provocar necessidade na vida de pessoas só para revelar aquilo que Ele tem na sua vida. Você será um solucionador de problema. O sonho de Faraó não era um sonho isolado, era um mover do céu para trazer José à tona. Então entenda o que eu vou te falar. Não fuja dos problemas que surgirem diante de você. Não tenha medo das situações que vão surgir e vão te colocar para solucionar. Pode ser através dessa situação que Deus vai mostrar quem você é. E quando você não vê, Deus está movendo ao teu respeito. Talvez você está aqui adorando ao Senhor, enquanto a sua casa há uma situação totalmente adversa lá fora te esperando e você está dizendo: Deus não está fazendo nada. Oh, nessa hora Deus pode estar começando a provocar necessidade na vida de pessoas, só para que você seja resposta para elas, só para que você seja aquela que vai trazer solução para essa pessoa. Oh, glória! Tudo acontece no tempo de Deus. Nada foge do tempo. Às vezes a gente acha que está demorando demais. E a gente às vezes quer questionar ao Senhor: Deus, por que não acontece? A promessa não era essa no princípio? Lá atrás o Senhor não falou isso? Eu vim dizer para você: Deus nunca perde o controle de nada. Ele tem o tempo certo. Deus tem um ditado maldito aí fora que Deus tarda, mas não falha. Eu te digo com certeza, Deus não tarda e não falha. Ele chega na hora certa. E se não chegou, é porque Ele está te preparando ainda para o tempo que há de vir sobre a sua vida. Oh, aleluia! Porque o copeiro esqueceu de José. Quando José revela o sonho ao copeiro, ele diz: olha, José tinha tanta certeza da revelação que ele diz para o copeiro: quando isso acontecer, lembra de mim, fala de mim para Faraó. Sendo que o copeiro esqueceu de José. Precisou Deus mover um céu, mover o sono de Faraó, para que aquela situação trouxesse a memória do copeiro, a situação vivida lá no cárcere com José. E recebe o que eu vou te dizer: pode ser que a terra tenha esquecido de você. Pode ser que pessoas que você ajudou tenham virado as costas para você. Pode ser que alguma situação que você fez você acha que esqueceram, que abandonaram, que não foram fiéis a você. Eu vim te dizer uma coisa: a terra pode se esquecer, mas no céu está registrado, no céu está escrito, e o céu não falha. Pode acreditar que aquilo que você fez não foi jogado fora.
Ah, pastora, mas eu já ajudei tanto e me viraram as costas. Ah, pastora, mas eu já fiz tanto e fizeram isso comigo. Querido, a terra pode até se esquecer, mas no céu está registrado. Oh, glória! No céu está registrado tudo aquilo que você fez. E no tempo oportuno virá à tona. No tempo oportuno. Oh, aleluia! Quando o tempo de Deus chega para mim e para você, o céu se encarrega de providenciar tudo aquilo que for necessário. Oh, para que eu e você nos assentemos no lugar reservado pelo Senhor. Quando o tempo dele chega, o céu providencia tudo. Recebe, não haverá necessidade de ajuda humana, não há necessidade de você ter influência terrena. Para Deus cumprir na sua vida, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele faz o como o pastor ministrou aqui, falou, testemunhou sobre o Juninho. Não precisou de Juninho conhecer alguém importante, ele só precisava de Deus na vida dele, porque Deus sopra o nosso nome. Oh, glória! Você pode aplaudir ao Senhor? E o copeiro, pastor, o copeiro foi só uma peça dentro do plano de Deus. O copeiro foi só uma peça dentro do plano de Deus. Oh, glória! Salmo 146, verso 3 vai dizer, não confieis em príncipe, nem em filhos de homem, em quem não há auxílio. O 146, 5 diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. Talvez você tenha se frustrado tanto porque você tem esperado recompensa de quem não tem condições de te dar. Nessa noite o Senhor está dizendo, olha para o céu, olha para o autor e o consumador da sua fé. Olha para aquele que é recompensador. Oh, começa a fazer. Ah, pastor, eu tenho feito e ninguém tem visto. Não tem problema, o céu está vendo. Ah, pastor, eu tenho me dedicado tanto e ninguém reconhece. Não tem problema, o céu vai reconhecer. Oh, creia, o Senhor tem visto tudo o que você tem feito. Oh, aleluia. Gênesis 41, 14. Olha o que diz. Vamos ler o 41, verso 14. Quando o copeiro explica para Faraó, diz a palavra que enviou Faraó e chamou a José e o fizeram sair logo da cova. Oh, é a segunda cova da vida de José. A primeira foram os irmãos que jogaram. E de novo ele está numa cova. Mas eu quero te dizer algo. Não importa o lugar que você esteja, quando o rei te chama, aleluia, não há o que possa te esconder. Oh, quando chega o tempo de Deus na sua vida, não importa onde você, pastor, mas aonde eu trabalho não tem a menor possibilidade de eu crescer. Se o rei te chamar, se o rei te chamar, não há quem impeça. Ah, pastora, mas eu fico sentada aqui na igreja, ninguém está me vendo. Ah, mas se o rei te chamar, se o rei te chamar, você vai vir para aquilo que ele tem chamado você, convocado você. Não fica preocupado se que o lugar que você está limita o que Deus pode fazer, porque o cenário que nós vivemos não determina o que Deus tem para realizar na nossa vida. O poder de Deus vai muito além do cenário que nós vivemos, das circunstâncias que nós vivemos. José se apresenta diante de Faraó. E diz a palavra que Faraó já chega dizendo, olha, eu ouvi falar a teu respeito, que você faz isso. E José fala, eu não. É aquele que habita em mim. Hoje já quero liberar sobre a sua vida. Quando Deus fizer, não atribua você o mérito do que foi feito. Sempre renda glórias a Ele. Reconheça Ele na sua vida. Acredita que tudo é dEle, é por Ele. Todas as coisas vêm dEle, Ele é o Senhor. José reconhecia isso. José chega diante de Faraó com muita humildade e diz, não, Senhor, eu não. É só porque em mim habita algo sobrenatural, o Espírito Santo. Eu quero começar a liberar sobre a sua vida. Talvez você até estava numa cova, ou talvez até esteja num cenário totalmente desfavorável, mas isso não te impede de ser cheio da presença dEle. Isso não te impede de ser cheio da presença dEle. Oh, aleluia! Escuta uma coisa. Seja excelente em tudo que você fizer e aonde você estiver. Com as condições que você tiver.
Ah, pastor, eu queria tanto ter uma casa própria, eu moro de aluguel. Cuida da sua casa alugada como se fosse a sua casa própria. Ah, pastor, eu queria tanto trabalhar numa empresa melhor. Seja fiel naquela empresa, mesmo que pareça pequeno. Ah, pastora, mas o meu ministério é tão pequeno. Seja fiel àquilo que Deus tem te dado, mesmo que para você seja pequeno, insignificante. Porque quem é fiel no pouco, o Senhor sobre o muito coloca. Seja excelente no que você fizer, aonde você estiver. Não espera ser para fazer, faça para ser. O problema é que nós somos de uma geração que às vezes quer ser para fazer. E o Senhor está dizendo, cuida de alguém. Seja uma bênção na vida de alguém. Faça, libera, abençoa aonde você estiver. Porque enquanto você faz, o céu está registrando os seus feitos. Oh, glória! José podia ter focado o seu olhar e ele tinha todos os motivos para isso. José podia ter focado o teu olhar para querer ser revoltado, para querer se entristecer. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele veio para ser escravo, de filho amado a escravo. E como não bastasse, foi acusado de assédio por uma mulher que ele não fez nada contra ela. E mais uma vez foi encarcerado. Oh, glória! Mas entenda uma coisa. Dentro da prisão, Deus dá um sonho, 2 sonhos ao copeiro e ao padeiro. E isso me chamou a atenção, que eles acordam perturbados também. Começaram, José percebeu que algo estava incomodando e eles disseram, nós tivemos um sonho. E não estamos entendendo nada, oh glória. Talvez José, se fosse eu e você, talvez ia dizer, não me fala de sonho não. Ah não, porque é por causa de sonho que eu estou aqui. É por causa do sonho que eu parei aqui. Porque às vezes a gente quer fazer isso. Você já não quer mais se relacionar com ninguém porque alguém te traiu. E você acha que não vale mais a pena entrar em nenhum relacionamento por causa disso. Talvez você fale assim, eu não confio mais em pastor, em liderança, porque eu fui ferido por alguém. E o Senhor está dizendo, é tempo de você romper com essa barreira. José olhou e falou, o chamado que eu tenho dentro de mim, aquilo que Deus colocou dentro de mim é maior do que as circunstâncias que eu estou vivendo. José olhou e falou, é por causa do sonho que eu estou aqui, mas isso não limita quem eu sou e para que eu fui chamado. Eu vou interpretar o teu sonho. E ele interpretou. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Não deixa que as frustrações da vida impeçam você de continuar caminhando e ser aquilo que Deus te chamou para ser. Porque te feriram, você quer parar. Porque te magoaram, você já não quer confiar mais em ninguém. Porque alguém não foi com você como deveria ser, você acha que ninguém mais presta. Porque você tentou uma vez numa faculdade, num emprego e deu errado, você não quer tentar de novo. E o Senhor está dizendo, José tinha todos os motivos para não querer se envolver naquela situação do copeiro e do padeiro, mas ele disse, não, oh glória, eu posso até estar preso fisicamente, mas eu estou liberto por dentro. Porque o cenário que você vive não limita quem você é. Eu gosto de uma história do Archie Williams. Depois você pode pesquisar. Ele é um americano. Ficou preso 36 ou 38 anos, se eu não estou enganada, por acusação de estupro. E depois de 38 anos ou 36 anos preso, uma ONG nos Estados Unidos resolveu... Ela foi criada exatamente para rever casos de prisão perpétua e pena de morte. E dentro dessa segunda investigação dessa ONG, foi provado que esse homem foi acusado injustamente. E quando ele sai da prisão, esse homem vai participar de um dos grandes aqueles programas de talento que cantam. E ele foi para a final desse grande programa de talento nos Estados Unidos. E quando ele chega lá, ele é questionado pelos jurados. Como ele chegou, porque ele já saiu da prisão e já deu entrada para poder participar desse programa. E ele falou uma coisa muito interessante, porque disseram para ele, como você conseguiu manter a sua sanidade durante 38 anos preso, injustamente? E ele respondeu para os jurados,
Eu estive preso todo esse tempo, mas nunca permiti que a minha mente fosse aprisionada junto comigo. Entende o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Talvez a circunstância que nós estamos vivendo quer nos aprisionar e dizer que a nossa realidade é aquilo que nós estamos vivendo. E Deus está dizendo para você, eu tenho muito além para fazer na sua vida. Talvez disseram para você, esse é o seu fim, essa é a sua cova. E o Senhor está dizendo, não desista da promessa que eu tenho com você, porque eu ainda vou chamar pelo teu nome. Ainda vai chegar o tempo do Senhor gritar o teu nome. Manda chamar. Manda chamar. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus tem para você. Oh, aleluia. O talento de José só se revelou em público, porque ele exerceu no anonimato quando ninguém via. José não interpretou primeiro o sonho de Faraó. José primeiro interpretou o sonho de um padeiro e de um copeiro que não tinham nada para oferecer a ele. Lembra de Davi, quando se apresenta para Saul para dizer, olha, eu vou lutar contra o gigante. Eu vou lutar contra Golias. E não acreditaram na competência de Davi. E ele diz, mas Senhor, eu já enfrentei leão e urso quando ninguém via. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim, para você? As guerras que você tem enfrentado sozinho. Pode ser que ninguém esteja vendo, mas o Senhor tem contemplado elas. Sabe quando você às vezes abre mão do seu próprio conforto para estar ajudando alguém? Sabe quando você abre mão da sua própria vontade para estar aqui levantando a sua mão e declarando que o Senhor é Deus? Adorando a Ele, travando a sua guerra, que às vezes por fora você está com a sua voz falando, mas só Deus sabe como que você está por dentro, às vezes quebrado, despedaçado. E o Senhor está vendo a sua guerra, a sua luta quando ninguém está vendo. José só foi em público porque antes ele foi no anonimato. E o Senhor está dizendo para muita gente aqui, continua fazendo no secreto, porque em tempo determinado você vai ser reconhecido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Foi a postura dele, foi a postura de José no tempo da adversidade que fez seu nome ser lembrado no tempo da honra. Se ele não dá atenção para o copeiro, quando o faraó sonha, ele era só mais um dentro do Egito. Mas quando ele atentou e se preocupou com alguém que não tinha muito para oferecer, ele foi lembrado no tempo da honra. Oh, aleluia! Faraó reconhece, José chega, interpreta o sonho, Senhor. O sonho é a mesma interpretação, os dois. As 7 vacas gordas e as 7 espigas bonitas, cheias, representam 7 anos de fartura que virá sobre o Egito. No entanto, as 7 vacas magras e as 7 espigas secas representam 7 anos de grande escassez e fome. O que Deus está fazendo é para que o Senhor já providencie uma administração que possa guardar alimentos que vão vir com sobra nesses primeiros 7 anos, para os 7 anos de fome que virão posteriormente. Separa um homem excelente. Separa um homem com espírito de administração. Era o que José falou para o faraó. E o faraó olha para ele. Oh! Não há outro nesse lugar, não há outro no Egito que possa fazer isso além de você. Quem tem um espírito mais excelente do que você? Entenda o que eu estou te falando. Quando você solucionar um problema, vão reconhecer quem você é para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. Oh, glória! Faraó coloca no cargo mais alto dentro do Egito. Só está abaixo do próprio faraó. Ele só está abaixo do próprio faraó. Ele se torna governador daquele lugar. Não é Band News não, mas em 20 minutos tudo muda. Acordou, prisioneiro. 20 segundos? É o quê? 20 segundos? 20 segundos. A cada 20 segundos tudo muda, né? Em 20 segundos, então, José acorda prisioneiro, dentro de uma cova, mas vai dormir governador.
Então talvez hoje você acordou num turbilhão de problemas. Talvez hoje você acordou sem vontade de sair da cama. Porque você falou assim, Senhor, já não aguento mais. Porque não é fácil, né, irmãos? Enfrentar processos não são fáceis. Coisa boa é quando você recebe de alguém, olha, um ex que te digo. O Senhor está dizendo que vai fazer, que vai isso, e você sai cheio. Mas você só não imagina que vai ter um processo até chegar nessa promessa. E às vezes o tempo da promessa você fica, Senhor, o que eu vou fazer? E você talvez tenha chegado aqui nessas condições. Olhando para você e dizendo, Senhor, me ajuda, porque eu estou me sentindo encarcerado, preso, aprisionado. Mas entenda que o Senhor não perde o controle de nada. E Ele é poderoso para mudar a tua história ainda hoje. O haja de Deus pode vir sobre a sua vida ainda hoje. Deus pode estar liberando para você ainda hoje. Coisas que você talvez esteja buscando há tanto tempo. Porque o tempo de José não foi 1 ou 2 anos, foram anos, irmãos. Nessa luta, desde a venda, desde ser vendido pelos irmãos, até chegar nesse texto que nós lemos de se tornar governador. Oh, glória! E José é colocado como governador do Egito. A revelação do sonho se cumpre. Um tempo de seca e escassez vem sobre a terra. De tal forma que ninguém tinha comida, só o Egito. E o povo de todos os lugares vinham para comprar comida no Egito. Dentre tantos que vieram, se apresenta um grupo diante de José. E esse grupo, ele reconhece quem é esse grupo. Esse grupo são os irmãos dele que havia vendido ele. Obviamente, depois de tantos anos, José cai no choro de emoção de ter revendo seus irmãos. José, claro, vai testar, eu não vou contar a história, ele vai testar os irmãos para ver qual era o caráter dos irmãos naquele tempo. E ele percebeu que os irmãos haviam mudado. Oh, glória! E vamos ler lá no 38. Verso 38. Não, irmão, desculpa. 45. 45, verso 4. Verso 4. Eu sou José, porque depois dele testar os irmãos, ele vai se revelar a eles. E ele vai dizer, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos peçam vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, está vendo o propósito? Deus me enviou diante da vossa face. O 8 vai dizer, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Quem pergunta, eu aprendi uma coisa, quem pergunta por quê, quer entender o processo, mas quem pergunta para quê, quer entender o propósito. Quando nós perguntamos ao Senhor, Senhor, para quê? Você está querendo entender qual o propósito disso, Senhor? Qual a finalidade? Qual é o destino dessa situação? O processo que você está vivendo, está passando, não é para te matar. O que você talvez está vivendo um tempo de luta e de adversidade, na verdade o Senhor está querendo te credenciar, te preparar para algo maior e melhor que está chegando para você. Porque eu acredito que há propósito de Deus para a nossa vida, Deus nos chamou para algo. E a gente percebe que os processos da vida vão nos ajudar a nos tornar pessoas mais fortes. Não pare, não desista no meio do caminho. Se José desiste, ele mataria a promessa na sua vida e sacrificaria toda uma nação. Porque a nação de Israel foi salva porque José não desistiu. Se você desiste, você mata a promessa na sua vida. E pode ser que muitas outras pessoas vão sofrer por conta da sua desistência. O que eu vim dizer para você nessa noite? Aquele que te prometeu, Ele é contigo. Aquele que te prometeu, Ele está com você. Aquele que te prometeu, por mais que pareça que o teu cenário é totalmente contraditório, aquilo que foi dito ao teu respeito, eu quero te dizer, Ele não abriu mão de você. Ele não desistiu. Ele não esqueceu.
dia, passou 2, passou 3, passou um mês, um ano, eu não sei. E nada, ninguém mandava chamar. Talvez José estava dizendo, eu estou esquecido. Não vai ter mais jeito. Quem vai lembrar de mim aqui dentro dessa prisão? Quem vai lembrar de mim aqui dentro dessa prisão? Eu quero dizer que o Senhor não esquece. Porque como foi citado aqui por Tati, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama. Mas todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O Senhor não esquece. O Senhor não esqueceu das promessas que Ele te fez. Ele não esqueceu. Se coloca de pé nessa noite. José entendeu que tudo que ele viveu era porque Deus estava no controle. Ele chega a dizer, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. O que eu estou dizendo para você? Às vezes a gente atribui ao diabo tanta coisa que passamos. E às vezes é Deus permitindo algumas coisas, porque na verdade Ele só está nos preparando para algo que nós vamos viver. Não desista do teu milagre. Não desista das promessas de Deus na sua vida. Não desista daquilo que Deus tem reservado e preparado para você. Aquilo que já foi liberado para você. Aquilo que já foi dito para você. Oh, Ministério de Louvor, me ajuda aqui. Oh, louvado seja o nome dEle. Eu sei que não é fácil. Talvez tem pessoas aqui que estão passando por dias que só o Senhor sabe. Só você e o Senhor sabe, mas eu vim aqui como profeta da esperança para dizer para você, há esperança para a sua vida, há esperança. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus que fala e faz. O tempo na vida de José podia ter desacreditado daquilo que foi liberado para ele. Mas José, mesmo na prisão, a Bíblia vai dizer que a chave da prisão foi entregue na mão dele. E ele que cuidava dos outros presos. Já viu preso cuidar de preso? É porque quem tem promessa de Deus vive de forma diferente. Quem tem promessa de Deus não vive de igual a todo mundo. Quem tem promessa de Deus acredita que o cenário não determina o futuro dele. Oh, glória! Oh, aleluia! Vamos adorar o Senhor nessa noite. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo, Tu és santo, Jesus. Tu és digno, Deus, de toda a nossa adoração, Pai. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, oh Deus, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Aleluia. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Lembra que eu disse para você que José, lá no início da sua vida, lá com a sua família, ele tinha recebido um presente do pai, uma túnica. E eu lembro de uma certa vez que eu estava passando uma luta tão grande, e lá no gabinete com o pastor conversando, eu achando que era o fim, e o pastor olhou para mim e falou, lembra que José teve uma túnica, Aline? Eu falei sim. O que é a túnica? A túnica é a prova do amor do pai por ele. Ele falou, você também tem uma túnica. E eu lembro que ele olhou para mim e falou, Miguel é a sua túnica. É a prova do amor do pai pela sua vida. Porque você não podia ser mãe. Deus fez o que fez e te deu um filho. E ele falou para mim, todas as vezes que você duvidar, todas as vezes que você achar que é o fim, olha para ele e diz assim, essa é minha túnica, é a certeza de que quem fez uma vez é poderoso para fazer de novo. Você também tem uma túnica. Você tem algo que Deus já fez na sua vida e que prova o amor do pai por você.
E às vezes a gente olha para a túnica e começa a esquecer que Deus é poderoso para prover de novo. Ele é poderoso para prover de novo. Ah, pastora, mas eu não tenho mais alegria dentro da minha casa. Um dia nós tivemos, hoje não tem mais. Ele é poderoso para prover de novo. Ah, mas minha vida financeira já foi uma bênção e hoje eu vivo um fracasso. Ele é poderoso para prover de novo. Oh, rebadarabacando, rebadarabachere, caminará. Ele não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será por toda a eternidade. Ele é o Deus que é soberano sobre tudo. Ele é sobre essa circunstância que tem tentado parar você. Talvez você olhe e nem tem fé para acreditar nisso, mas eu vim para dizer para você: se você não consegue olhar e acreditar que Ele pode mudar essa situação, olha para alguma que Ele já mudou, porque aquilo que pode te trazer esperança, já dizia Jeremias. Lamentações de Jeremias vai dizer isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele é poderoso para prover de novo. Ele é o Jeová Jireh. Ele é Jeová Jireh. Ele é Jeová Jireh. Oh, Ele é o Shalom. Oh, Ele é o Shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Ele é o Deus que vai ajustar a tua casa. Ele vai ajustar a tua vida, porque Ele pode fazer. Oh, remanarabaxerecando. Eu quero convidar você aqui na frente. Você talvez que está vivendo um tempo tão difícil, um tempo de adversidade. Eu costumo dizer, e ontem lá na igreja, nós tivemos um culto muito abençoado, o pastor Wallace ministrou. E às vezes a gente chama alguém, e às vezes as pessoas ficam receosas de vir, porque às vezes sentem vergonha. E o pastor Wallace ministrou brilhantemente. Ele falou: vergonha é ver a nossa casa acabar. Vergonha é ver as coisas acabando diante dos meus olhos e eu não fazendo nada para mudar isso. Porque, irmãos, tem lutas que nós travamos, como eu ministrei aqui, que só eu e você sabemos. Você que está vivendo um tempo de luta, você está na jornada de milagre. Nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos interceder. Eu quero convidar você, vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida, pela sua situação. E Deus é o Deus que transforma, que muda situações. Oh, Santo Deus, vamos adorando. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar. Não é por mérito nosso, Deus, é pela tua glória, é pelo teu poder, é pelo poder da tua palavra. Oh, Jesus, faz tempo de que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar. Oh, Santo Deus, restitui. Oh, eu quero de volta o que é meu. Em nome de Jesus, sara-me. vai prover de novo. Põe teu azeite. O Senhor vai prover de novo. Ele é poderoso para prover de novo. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Soberano Deus e eterno Pai, diante de Ti, Senhor, estão aqui os Teus servos, os Seus filhos, pessoas que têm enfrentado, Pai, que têm travado batalhas que só elas e o Senhor sabem. Pessoas que estão prontas, ó Deus, estavam decididas a desistir, a jogar a toalha. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer, independente do tempo, independente da circunstância, o Senhor é poderoso para prover de novo, para mudar essa situação, para chamar o nome delas, para tirar elas dessa cova, Senhor. Ah, Senhor, repreenda
todo espírito que tem tentado, Senhor, paralisar, espírito que tem tentado, Senhor, fazer com que elas desistam, que elas abram mão, dizendo assim: para, acabou, não tem mais jeito. Oh, mas Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus que faz o que nós não podemos fazer. Oh Deus, provê de novo. Oh Espírito Santo, toma nas tuas mãos, Senhor. Libera uma unção de força, uma unção de força, Senhor. Unção de força, Deus. Unção de força, de fé, de esperança. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de libertação, um tempo, Pai, de vida e de milagre.